A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Tem muita gente que tem dificuldade de interpretar a Bíblia. Por isso eu separei aqui 5 passos para que você venha melhorar de 1% a 100% a sua forma de interpretação da Bíblia. Primeiro passo é ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu e minha esposa, a gente está com um projeto chamado Lendo a Bíblia com o Cônjuge. Como é que funciona esse projeto? Eu leio Gênesis, ela lê Mateus. Eu leio um capítulo e ela lê um capítulo de Mateus. Por quê? Porque para você entender a palavra de Deus, você precisa de saber e entender e ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigo Testamento, antes de Cristo. Novo Testamento, depois de Cristo. Ler só o Antigo Testamento é a mesma coisa de você começar um filme e parar no meio. Você não vai entender o filme. Você só lê o Novo Testamento. É a mesma coisa de você começar a assistir um filme do meio para frente. Não vai entender, você não vai conseguir entender. Da mesma forma é a palavra de Deus. Por isso, para você entender o Novo Testamento, você precisa de ler o Antigo. Por isso, você comece aí lendo um capítulo de Gênesis e um capítulo de Mateus. E assim sucessivamente você vai entender a palavra de Deus e saber aí compreender cada dia mais o que a Bíblia está querendo dizer. Segundo passo extremamente importante. Você está lendo o texto. Você precisa de ler o contexto. Tem um argumento que muitos aí usam e você também deve aí decorar, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem muita gente que usa um texto isolado para enganar as pessoas. Por isso, nós que queremos entender o que a palavra realmente está querendo dizer, é necessário que a gente leia o contexto. Os escritores aos Hebreus, no capítulo de número 9, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tem muita gente que não entende a Bíblia, vai assustar com esse texto. Como assim? Eu tenho que derramar o meu sangue para mim ser salvo? Como assim? Eu tenho que me cortar, eu tenho que fazer algo do tipo para mim alcançar a salvação? Não. Aí tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada em relação à palavra do Senhor e o texto, porque não lê o contexto. Quando a gente vai ler o contexto, a gente vai entender que Jesus, ele foi o Cordeiro Supremo. No Antigo Testamento, sem derramamento de um sangue de um animal, não havia remissão de pecado. Mas Jesus, ele veio como Cordeiro Supremo, derramou o seu sangue por mim e por você, a fim de que venhamos aí ter direito à vida eterna e ser remido todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus. Por isso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento do sangue de Jesus não havia remissão do meu e do seu pecado. Então, para você entender a Bíblia Sagrada, sempre compreender ela da forma que ela realmente é, você precisa de estudar o texto, mas também o contexto de tudo. Terceiro passo e um dos mais importantes. Estude um pouco sobre a cultura da época. Por quê? A Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita dentro de um período de aproximadamente 1.600 anos. 40 escritores. Foi escrito aí em 3 continentes diferentes. Continente asiático, continente africano, continente europeu. Se você não souber pelo menos um pouco da cultura da época, você não vai entender nada sobre a Bíblia. Jesus, ele disse a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Para quem não entende da palavra do Senhor e não estuda um pouco sobre a cultura, a gente vai entender isso no sentido literal. O galo cantou, mas não é no sentido literal. Até porque Israel, ele não podia nem ter galo naquela época. Ou não sei se até hoje pode ter ou não, mas naquela época eu estudei a cultura e vi que não podia ter galo nem em Israel e nem em Jerusalém, que fica dentro de Israel. Quando Jesus ele fala a respeito do galo cantar, ele estava se referindo a um tempo, a um horário determinado naquele dia, que nesse horário determinado, Pedro ele iria negar pela 3ª vez Jesus.
Então tem muita gente que prega no púlpito e fala que realmente, de uma forma literal, o galo ele cantou, e não foi isso que aconteceu. Por isso, a importância da gente aprender sobre a cultura da época para a gente ter aí, de uma forma certa, a transliteração da Bíblia e pregar ela como ela realmente é. Não passar vergonha aí como muitos passam, né? Quarta dica e uma das mais importantes. A psicologia, ela diz que você só consegue dominar sobre um assunto a qual você estudou se você souber explicar ele. Então a dica que eu te dou é, lê o texto, lê o contexto, tente explicar ele, nem se for para você mesmo falar aí na frente de umas cadeiras, não tem ninguém, mas pelo menos você está explicando e você está dominando sobre o assunto. Veja isso também como uma forma de evangelizar. Conversa com as pessoas o que você aprendeu, a Bíblia Sagrada. Converse com seus amigos. Desta forma, você vai estar também aprendendo da palavra e trabalhando para o reino, evangelizando as pessoas. Então, a quarta dica é: explique sobre um assunto a qual você está estudando. Porque você explicando e ensinando, você vai ter mais domínio sobre o assunto. Meus irmãos, a quinta dica, e essa literalmente é a mais importante. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, mais perseguido e mais traduzido de todos os tempos. Nenhuma verdade descrita na palavra de Deus foi desmentida pela ciência. Sim, a Bíblia é escrita por homens, mas é totalmente inspirada por Deus. Essa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu vou pegar aqui para os irmãos, essa Bíblia é a boca de Deus. Tem uma expressão em que o pastor ele diz: você quer ouvir a voz de Deus de forma autível? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Então não tem como você interpretar a Bíblia, não tem como você entender a Bíblia se você não consultar o escritor dele, o dono do universo, Deus. Então, para você entender a Bíblia, primeiro, faça uma oração. Peça a Deus: Deus, por favor, me ajuda, Pai. Me ajuda a interpretar a Bíblia Sagrada da forma que ela realmente é. Porque a Bíblia vai falar que você só consegue discernir as coisas espirituais se você for espiritual. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, é um instrumento material, palpável, mas sem dúvida nenhuma, ela é um instrumento espiritual para a salvação de nossas almas. Aqui contém tudo. Os judeus, meus irmãos, eles estudam a Bíblia de todas as formas. Aqui tem matemática, português, ciência, geografia, história. Aqui tem tudo. Toda forma de sabedoria existe aqui. Se você quer ter um bom relacionamento amoroso, a Bíblia te ensina. Se você quer ter uma vida espiritual cheia do sobrenatural de Deus na sua vida, a Bíblia ela te ensina. Você quer ser um bom patrão, um bom funcionário, enfim, um bom pai, um bom filho, a Bíblia ela ensina todas estas coisas. Então, para você ter de uma forma clara o que a Bíblia está querendo dizer, você precisa ter um momento espiritual com Deus. Você precisa de perguntar para Ele o que essa palavra está querendo dizer. Espero que você tenha gostado do vídeo, indica aí para mais pessoas. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, que eu tenho certeza aí que você fazendo isso, o YouTube entende que você gostou do vídeo e indica para mais pessoas. E mais pessoas são transformadas pelo poder da palavra, aí geramos mais pregadores e o reino ele cresce cada dia mais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.